Olá, turma! E aí, sexto ano, como é que vocês estão? Gente, voltando, né, nossas aulas, voltamos desde a semana passada. E, claro, estamos muito felizes por continuar. Sabemos que ainda remotamente, né, virtualmente, porém, independente disso, é muito bom estar com vocês, continuando as nossas aulas, o nosso ano letivo, tá bom? E hoje nós vamos estudar na página de número 110. Pois é, pega aí o seu livro e vamos comigo na explicação da aula de hoje, que com certeza vai estar sensacional e imperdível. Então você não pode perder, tem que ficar bem ligadinho, prestar bastante atenção, porque tem atividade. Pois é, tem atividade. Então, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Como é que estão sendo as aulas? Estão conseguindo fazer todas as atividades? Né? Nós fizemos uma escala aí, um quadro de horários que, para não deixar tão pesado para vocês, então tem praticamente mais ou menos 2 matérias por dia para ficar bem relax para vocês, né? Então, como é que estão aí se cuidando, se prevenindo contra o coronavírus, lembrando sempre da prevenção, tá bom? Não esquecer jamais. Gente, nós vamos hoje falar sobre dígrafo e encontro consonantal. Primeiro encontro consonantal, tá bom? Que a gente vai ver passo a passo como é que ele funciona. Já ouviram falar disso? Já conhecem? Se não, está na hora de aprender. Se já sabem, muito bem, meus parabéns. Mas vamos comigo na explicação, porque tem muito mais coisa para aprender, com certeza. Então, vamos lá? Vamos lá. Encontro consonantal, página 110. É o encontro de 2 consoantes, elas estão aí lado a lado, e elas representam cada uma o seu fonema, ou seja, o seu som. Lembra que eu falei que fonema é a menor unidade sonora perceptível de uma língua? Pode ser de uma letra, de uma palavra, enfim. Ela é a menor unidade sonora perceptível. Eu não estou falando de letra, a grafia, que é o desenho da letra. Não, estou falando de som. Então, o fonema é a menor unidade sonora que nós temos em cada uma das línguas. Então, temos aí, ó, o encontro consonantal, ele vai ser quando tem 2 consoantes juntas. Todo mundo sabe o que é consoante, né? Tem as vogais aí, ou U, e as consoantes são as demais. Então, 2 consoantes juntas, lado a lado, nós damos o nome de quê? De encontro consonantal, ou seja, encontro de consoantes. Pois é. Então, cada uma vai representar sonoricamente, ou seja, você vai perceber o som de cada uma delas quando você for pronunciar, quando você for ler. Ah, professor, mas lendo nem sempre eu vou ler verbalizando. Mas você faz a leitura em pensamento e no pensamento você pronuncia também. Então, tem como você saber aí o som de cada letrinha. Ou seja, de cada fonema, na verdade. Então, vamos lá. Tem duas partes. Elas se dividem em 2. Os encontros consonantais se dividem em 2. Nos separáveis, ou seja, elas vão ficar em sílabas diferentes. Vocês estão lembrados o que eu expliquei em relação às sílabas, não é? Que para formar uma sílaba precisa de quê? A base da sílaba na nossa língua é o quê? A vogal. Muito bem para quem respondeu. Então, eu preciso ter uma vogal para formar uma sílaba. Lembrando aí, tá todo mundo ok nisso aí? Preciso ter uma vogal para lembrar de uma sílaba. Ou para formar uma sílaba. Uma sílaba. Ok? Então, quando eu tenho encontro consonantal em sílabas diferentes, eu chamei esse encontro consonantal de separável. Ok? Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei em azul e preto. O preto é o encontro consonantal, ok? Vamos lá, apto. Então, ó, vogal, vogal, tem vogal. Então, e lembrando da diferença. Quando a gente tem uma semivogal, que é o I, o U, mas está sozinho, a gente pode dizer que essa daí é vogal, não é semivogal. Ela vai ser semivogal quando ela estiver do lado de uma vogal, porém quando ela não for acentuada, lembrando lá do hiato que eu já ensinei para vocês. Então, se ela vem acentuada, se ela vem com uma sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, não é simplesmente uma semivogal. Ela é vogal quando ela vem junto de uma vogal, ou seja, o I ou o U vem do lado do A, do E ou do O. Isso pode acontecer também com E e com o O, né, em alguns casos. Mas basicamente é o I e o U que ele se vier acentuado, como por exemplo, baú, saída, saúde, todos esses I's e U's estão acentuados. Aí ele está do lado de uma vogal, então ele não é semivogal, ele passa a ser um hiato.
lembra que a gente falou hiato, ditongo? Pronto. O ditongo é quando vem duas vogais, uma vogal e uma semivogal. Ou três, na verdade. Duas ou três, né? Que é o tritongo. Mas quando eles não estão acentuados, ou que eles podem ficar juntos. Agora, se vier a semivogal acentuada, tem que separar, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Encontro consonantal. O P e o T. Eles estão juntos. Aí você consegue perceber sonoricamente quando vai pronunciar, quando vai ler. Enfim, você consegue perceber a pronúncia dos dois sons, dos dois fonemas. Do P e do T, ok? Do mesmo jeito, ó. Apto. Pitu. Não é cerveja não, viu? Mas enfim, vamos lá. Apto. Você consegue perceber falando o P, consegue perceber falando o T. Digno. Olha aí, ó. Gnu. Gnu. Não é o animal, não. Você percebe aqui, ó, a pronúncia do G, percebe a pronúncia do N, mas lembrando, como eles têm, cada um já estão próximos a vogais, eles estão em sílabas separadas. Por isso que eles são encontros consonantais separáveis. E outra coisa, aqui tem o I, mas lembra que eu falei para vocês? Se o I ou o U estiver sozinho, ele não é semivogal, ele é uma vogal. Portanto, ele constitui uma sílaba, ok? Aí você vê, ó, do lado do G não tem vogal, não tem uma semivogal, não tem nada disso. Então, ele tem que ficar próximo, ele vai para a sílaba anterior, no caso. Ok? Como ele não tem vogal, ele vai para a sílaba anterior. Absoluto. O, B e S. Não dá para perceber o som dos dois, do B e do S. Pronto, é um encontro consonantal separável. Do mesmo jeito, nós vamos ter em outros casos. Mas vamos passar para os separáveis, ok? Encontros consonantais inseparáveis, na verdade. Ou seja, qual a diferença do separável para o inseparável? Se no separável eles estão em sílabas diferentes, é claro que no inseparável eles vão estar na mesma sílaba, eles vão estar juntos. E lembrando, para formar a sílaba precisa de quê? Vogal, pois é. Vamos lá. Braço. Olha aqui, pessoal. Braço. Gente, eu só errei no... Ah, não errei não. Foi mal. Mas aqui, ó. Ó o B e o R. Bra. Não dá para perceber o B e o R sendo pronunciado, sendo sonorizado. Pois é. Temos aqui, ó. Ciclo. Dá para perceber o C e o L. Flores. Dá para perceber o F e o L. Letra. O T e o R. Casar. C e Z. Pneu. Lembrando, pneu é uma palavra que só tem uma sílaba. Por que só tem uma sílaba, professor? Porque nós vamos perceber o quê? Só tem duas vogais, elas estão juntas, só que no caso do U é semivogal, porque não está acentuado, então é semivogal. E aqui, por mais que eu tenha uma pronúncia de um I, olha só, eu tenho um fonema, né? Pneu. Olha, o som de I. Fonema. Mas graficamente, ou seja, escrevendo, esse I ele não existe, ele é só sonoro, só fonético. Então, ele só existe na fonologia. Portanto, como ele não existe na grafia, na escrita, não temos aí um I mesmo escrito, então temos aí só uma sílaba. Psil, a mesma coisa. Vamos lá. Olha só. Czar, pneupsil. Psicólogo, do mesmo jeito que eu falei antes, no caso de digno, que vai para a mesma sílaba, né? Então, quando eu tenho um encontro consonantal, que existe duas consoantes juntas, e elas não têm uma vogal entre si, elas tendem a ficar juntas numa mesma sílaba. Por quê? Para eu formar uma sílaba eu preciso de uma vogal. Mas como eu não tenho uma vogal entre elas, eu não tenho como separar o P e fazer o Si separado. Por quê? Porque para formar uma sílaba eu preciso de uma vogal. Então, como não tem vogal aqui, eu não tenho como separar. Eu tenho que deixar junto. É diferente da questão do encontro consonantal. A gente está falando de encontro que dá para perceber as duas sonorizações, os dois fonemas, os dois sons. Mas como não tem vogal, eu tenho que deixá-las juntinhas na mesma sílaba. Deu para entender? Deixa eu só repassar tudo de novo para você grudar aí no seu pensamento, no seu conhecimento. Vamos lá. Encontro consonantal. Quando a gente tem o quê? Duas consoantes lado a lado. Temos o quê?
os separáveis e o inseparável. Separáveis é quando a gente tem um encontro consonantal, ou seja, duas consoantes juntas, porém, essas consoantes vão estar em sílabas diferentes, ou seja, elas vão estar do lado de vogais diferentes. Entendeu? Então, separa. Encontro consonantal separáveis é quando a gente tem as consoantes que elas juntas, né? Elas vão falar juntas, bem dizer, mas dá para perceber o som de cada uma delas na pronúncia, mas elas vão estar em sílabas separadas. Nós vamos ter os inseparáveis, que é quando a gente tem o quê? As duas consoantes juntas, porém na mesma sílaba. Então não separo, eu deixo na mesma sílaba, como flores, letra aqui, ó, tudo na mesma sílaba. Deu para entender perfeitamente? Qualquer dúvida, falem comigo. Vocês têm meu número, vocês têm o meu, tem o meu WhatsApp, vocês têm o meu e-mail, que eu criei justamente só para tirar a dúvida de vocês. Então, estão aí. Podem também comentar aqui no nosso canal do YouTube. Fiquem à vontade. Apesar que esse canal, assim, não é, digamos, da escola. Foi um canal que eu decidi criar para mim. Mas é justamente para passar aula para vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar, para tirar suas dúvidas. Eu estou aqui justamente para isso. E eu quero que vocês interajam, eu quero que vocês perguntem. Afinal, uma sala de aula funciona dessa maneira. A gente não tem uma sala de aula ao vivo, mas isso não impede de ninguém perguntar as coisas. Tem muitos alunos que perguntam, e parabéns para vocês, para não deixarem de ficar informado, de tirar suas dúvidas. Mas os outros comecem a perguntar também, ok? Então, todo mundo entendeu o que é encontro consonantal, encontro de duas consoantes que vão estar na mesma sílaba ou não, então, separáveis ou inseparáveis, ok? E a gente percebe a sonorização das duas letras, ou seja, percebe o fonema de cada uma delas. Bom, meus queridos alunos, continuando o nosso vídeo, agora nós vamos saber, vamos aprender o que é o dígrafo. Vamos lá? Olha só. É a junção de duas letras que possuem apenas um som, ou seja, um fonema. Então, eu tenho duas letras que elas juntas, elas não irão ser igual ao encontro consonantal. Ou seja, explicando, não vai dar para perceber sonoricamente, ou seja, na pronúncia, que cada uma delas tem o seu próprio som. Porém, ao invés disso, nós vamos perceber que essas duas letras juntas, elas formam um som só. Um som só, ou seja, um fonema. Elas duas juntas vão representar apenas um fonema, ou seja, vão ter apenas um som. Deu para entender? Encontro consonantal, nós vamos ter duas letras, cada uma com seu fonema. E lembrando que é o encontro de duas consoantes. Aqui nós temos o dígrafo, que é o encontro de duas letras. Podem ser duas consoantes, uma consoante e uma vogal. Agora lembrando que no dígrafo ela só vai ter um som. Ou seja, as duas letras, um só som. Vamos conhecer quais são os mais conhecidos, pelo menos. Vamos ficar aí por dentro dos mais conhecidos. Então, nos consonantais, que é os dígrafos com consoantes, vamos ter o quê? O CH, o LH, o NH, o SC, o S cedilha, o C, o XC, o RR e o SS. Esses são os mais comuns, ok? Deu para entender? Pois bem, vamos ver um exemplo de CH, ó, chácara. Gente, quando eu digo chácara, nessa sílaba aqui, são duas consoantes, né? Duas consoantes e uma vogal. Mas o som, eu consigo perceber o som delas duas. Mas, ó, se eu digo chácara, eu estou dizendo o som de quê? O som de X, ou seja, um só som. Não está querendo dizer... Professor, você está querendo dizer que é o som de uma letra? Às vezes geralmente, em suma, é o som de uma letra apenas. Porém, a gente não pode dizer que é letra. Porque no caso a gente está falando aí de som. Então, se é som, é fonema. Então, por exemplo, ó, a gente está dizendo aqui ó, que tem o som, um só som. Então, só fonema. Som de X. O fonema de X, ok? Agora, lembrando que, tipo, no caso do X, do X, do CH, do S, do C cedilha, do C, nós vamos ver que, tipo, não dá para dizer necessariamente que, tipo, é aquela letra. Por quê? Porque vocês sabem que todas essas daí possuem geralmente o mesmo fonema, dependendo da palavra. Pois é. Vamos ver? Olha só.
Aqui nós temos o som de X, né? Digamos o fonema X. Aí, ó, malha, temos um só fonema. Ganha, um só fonema, um só som. Nessas duas aqui. Ó, duas letras. Tecnicamente, esperaríamos 2 fonemas, ok? Mas, no caso do dígrafo, não vai acontecer isso. Vai acontecer um só fonema, um só som. DC. Só o som de C. DC. Ó, o C aí, por isso. C. DC. Então, nós temos aí um dígrafo. Nasça. Som de cedilha. Só dá para ver o som de, só dá para perceber o som de cedilha. Exceção. Ó. X, C. Som de quê? C. Aí poderíamos dizer, tem som de C, né? CE. Tem som de S. Se for no caso, SS. Tá? Então vamos lá. Ó. Carro. Tem 2 letras, né? Mais o som de um R apenas. Essa é a mesma coisa, massa. Então, entenderam como é que funciona o dígrafo? Ele é ao contrário do encontro consonantal. No encontro consonantal, eu tenho apenas encontro de consoantes e lembrando que dá para perceber sonoricamente o som de cada uma. No dígrafo, não. Eu não consigo perceber o som de cada uma. Eu só consigo perceber um som, um fonema. São 2 letras, mas eu só consigo perceber um som. Deu para entender a diferença? Aí nós temos os com consoantes e agora nós vamos ver os com vogais. Ó, QU, GU, AM ou AN, EM ou EM, IM ou IN, OM ou ON, UM ou UN. Esses são os dígrafos com vogais. Vamos ver os exemplos deles? Olha só. Quiz. Aqui nós temos o som de quê? Do K, K. Do K. Guerra. Apenas um som também. Campo. Dá para perceber que é um som só. Que o som sai eles junto, os dois. Do N e do P sai um som só. Então é isso que o dígrafo é. Vento. Então, é como se eu eliminasse uma dessas letras. E eu só tenho aí o som de uma. Limpo, onda, tumba. Tudo a mesma coisa. Então temos os dígrafos com consoantes e temos os dígrafos com vogais. Nos dígrafos com consoantes, vamos ter 2 consoantes com um só som. Nos dígrafos com vogais, vamos ter uma consoante e uma vogal com apenas um som, ou vice-versa. Uma vogal e depois a consoante, mas apenas um som. Deu para entender legalzinho? Então vamos lá. Repassando. Dígrafo. 2 letras com apenas um som. Podem ser 2 consoantes, ou podem ser vogal e consoante, ou vice-versa, né? Consoante e vogal. Enfim, é isso. Dígrafo é uma coisa, enquanto consonantal é outra, no caso, ao contrário do dígrafo. Está bem? Agora nós vamos ver aí que em algumas partes, alguns cantos, dependendo do nível de escolaridade, não é de educação, porque nesse sentido pode entender que se é outra coisa que está falando, mas dependendo do nível de escolaridade ou também de problemas na parte da boca, porque, por exemplo, tem pessoas que têm a língua presa, que chama, então elas não conseguem pronunciar palavras com L. Fala tipo como tem no livro aqui, ó, por exemplo, vamos ter alguns registros diferentes, na página 111 aí, ó. Na fala ocorrem também alguns registros diferentes da norma padrão, que a norma padrão é aquela norma estabelecida para ser a oficial, ok? Para os encontros em que a segunda consoante é L, nessas variantes substitui L por R. Então, o Cebolinha não troca o R pelo L? Nesse sentido aqui é o inverso, troca o L pelo R. Então, depende de como a pessoa aprendeu ou da questão da língua da pessoa, porque tem gente que tem língua presa não consegue pronunciar o L. Nesses sentidos aqui, ó, bicicleta, blusa, clima e bloco. Então vai falar como? Vai pronunciar como? Bicicleta, blusa, clima, bloco. Quer dizer que a pessoa é burra? Vamos voltar lá para
acredito que foi a primeira unidade que nós falamos sobre preconceito linguístico. Uma pessoa fala assim, eu tenho o direito de ser preconceituoso com ela. Para começar, a gente não tem direito de ser preconceituoso com ninguém, independente do que for. Ninguém tem esse direito. Mas no quesito educacional, no quesito de escolaridade, nós vamos entender, precisamos entender, só refrisando o que eu já falei, que nem todo mundo tem o mesmo acesso à escolaridade. E também, nesse sentido aqui do que estamos falando agora, tem uma questão que não é porque a pessoa nem queira ou nem teve acesso à escola, mas simplesmente por causa de uma função genética, né, que ela não consegue pronunciar corretamente. Isso não quer dizer que a pessoa seja burra, seja tapada, isso não quer dizer que a pessoa não consiga aprender, não tem nada a ver com o cognitivo da pessoa, tá bom? Então nós precisamos entender que o preconceito, ele além de tudo, ele é crime, tá bom? Temos que entender isso, porque o preconceito ele é crime, mas também independente de ser crime ou não, ele é algo absurdo. Nós temos aí vivido vários exemplos de preconceito contra a pessoa negra, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu alguns casos aqui no Brasil recentemente, e gerou uma repercussão enorme. Então, por exemplo, eu sou negro, né? Então já passei preconceito por causa da minha cor. Isso é uma coisa legal? Não é. Então nós precisamos entender que não podemos ser preconceituosos. Ah, professor, o senhor está fugindo do assunto. Não, não estou fugindo do assunto. Porque dentro do nosso assunto nós falamos sobre preconceito. A gente vimos na primeira unidade e eu estou refrisando agora para lembrar. Ah, porque alguém fala errado. Se você acha que a pessoa está falando errado, eu já disse para vocês que não é errado. É adequado e inadequado. Ou seja, em cada contexto de fala, em cada situação em que você estiver presente, você tem que ter uma determinada forma de falar de acordo com aquilo que você está, com quem você está, o que você pretende ali. Então, por exemplo, você pode falar na coloquialidade, na linguagem do dia a dia, se você estiver entre seus amigos, se você estiver com a sua família. Agora, a partir do momento que você está, por exemplo, na igreja, que você está na escola, que você está num ambiente mais formal e precisa ter uma linguagem mais formal, então você tem que trazer a sua linguagem formal e utilizá-la naquele momento. Lembrando do que? Do léxico. Aumente o seu léxico. Então, estude bastante, leia bastante. Aí você vai aprender o significado de várias palavras, que existem vários significados para uma mesma palavra, ou existe uma palavra ou uma coisa só com vários nomes. E cada um vai ter tipo o nome mais formal, o nome mais informal, e isso você aprendendo vai ser muito bom para você. Então, a questão do preconceito, ela é algo terrível, é algo terrível. E nós precisamos entender que não é porque alguém fala bicicleta, brusa, que a pessoa é burra. Pode ser uma necessidade, aliás, uma falta de condição da língua, se for a língua presa, ou que ela não teve a oportunidade de aprender, assim como nós tivemos. Então, por exemplo, porque você não chega para a pessoa e ensina, é muito melhor do que você estar dizendo coisas com essa pessoa, com que você está ofendendo, mesmo que ela não saiba, porque o preconceito ele não só existe quando a gente chega na cara do outro e diz, mas também se a gente tiver um pensamento preconceituoso, isso está errado, tá bom? Então, continuando, vamos falar agora da divisão silábica. Aí, olha só, não separamos letras que representem ditongos e tritongos. Eu falei anteriormente o que é ditongo e o que é tritongo, né? Isso quando nós temos duas ou mais vogais. Lembrando, como assim? Vogais não necessariamente. A outra pode ser uma semivogal. Agora, para ela ser semivogal, o I e o U não pode estar acentuada. Se tiver acentuada como baú, como saúde, como saída, aí não é semivogal, é uma vogal, ok? Continuando. Separamos o ditongo do hiato. Olha os exemplos aí. Meio, boiada, nós temos aí a separação desses itens. Por quê? Porque o hiato, ele não é uma vogal, né? Quando a gente sabe que existe o hiato, é quando aquela semivogal vem acentuada, então ela deixa de ser vogal, ela deixa de ser semivogal, passa a ser semivogal, então ela precisa o quê? Ela precisa vir separada, ela forma uma sílaba nova. Então, tem uma vogal, tem uma sílaba, ok? Mesmo que fique sozinha. Continuando, separamos os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC. Então, ó, isso aqui ó, vem tudo separado, cada uma sílaba diferente. Todos esses aqui são separados. Esses aqui também são separados, ok? Esses não, mas esses daqui são separados. Ó, esse não separamos os dígrafos. LH, NH, CH. Aí nós vamos para os outros.
O QU e o GU também não separa, ok? Vamos lá. Separamos vogais dos hiatos, como eu já falei para vocês. Baú, então boto o BA separado do U, porque o U ele não é mais semivogal, como ele vem acentuado, ele não é semivogal. Se está acentuado, ele é uma vogal mesmo. Então, a sílaba não é formada pela vogal. Tendo a vogal, nós separamos as sílabas, ok? Não separamos a sílaba anterior, não separamos da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogais. Captar, apto, advogado. Eu falei isso para vocês no vídeo anterior, tá bom? Que a gente não separa. Por exemplo, se tiver só uma sílaba, aliás, se tiver duas vogais, mas duas vogais não, perdão. Se tiverem duas consoantes, mas entre elas não tiver nenhuma vogal, a partir da segunda consoante que vai vir a primeira vogal, nós temos aí essa junção. Como, por exemplo, vou colocar para vocês aqui, só para vocês lembrarem. O pi, psiu. Ó, o pneu também. Aqui a gente não tem o som de I, mas escrevendo nós não temos o I aí presente. Só temos a fonologia dele, ou seja, só o som dele. Então, nesses casos a gente não separa, tá bom? Como, por exemplo, psicólogo também. O PSI é uma sílaba só. Porque para formar uma sílaba precisa de vogal. E como não tem vogal entre o P e o S, não tem como formar uma sílaba. Então a gente coloca tudo junto. Só no caso, essas três letras, viu? Ou quatro, por exemplo, no caso de pneu, porque o como é semivogal, ele não forma uma vogal. Não está acentuado, então ele não forma vogal. Então ele vem junto com E. Porque ele é o quê? Ditongo. Pois é. Não separamos os encontros consonantais que iniciam palavras. No caso, pneu, psiu, psicólogo, esses encontros consonantais. Se eles estão iniciando a palavra, também não separa. Mas foi isso que eu acabei de ensinar para vocês. Vamos lá. Na divisão silábica, não consideramos os elementos que formam as palavras, prefixos, radicais e sufixos. Desatento, transatlântico. Então, como é isso? No caso desatento e transatlântico, menino, quase que não saía. Enfim, nós temos a junção do quê? Os radicais ou prefixos, sufixos, ou seja, cada palavra tem o seu radical, ou seja, a sua base de formação. Nós não podemos, por exemplo, conjugar um verbo e ele vai se modificar, ou uma palavra, um substantivo, enfim. Tudo não vai sofrer uma modificação dependendo da forma que a gente for usá-la. Por exemplo, eu corro, tu corres. Então, não tem a parte que vai ter sempre ela presente, independente de qual for o termo utilizado. Ou seja, independente da configuração dessa palavra, a forma que eu usar, eu corro, tu corre, corremos, correram, não vai ter sempre uma parte que vai ser igual, comum, em todas as conjugações desse verbo. Aí nós temos o radical. E os prefixos, que é aquilo que vem antes, o sufixo que vem depois, ok? Então não separa também. Agora, para vocês, nós vamos deixar aí as seguintes atividades. Da página 111 a 112, ok? 111 a 112. Só isso não. Lembra que eu fiquei devendo a atividade sobre parábola no livro de gênero? Pois então, a gente vai retomar o assunto parábola daqui a pouco, nos próximos assuntos. Então é bom que vocês dêem uma relembrada. Para que isso aconteça, eu decidi continuar a questão Vala-me Deus. Eu decidi continuar a questão dos textos aí, sobre parábola, aliás, dos textos não, dos exercícios. Então vocês vão lá para o livro de gênero, da página 10 até a página 13 e vão fazer esses daí. Ou seja, no livro nosso agora de português, que foi o assunto que nós vimos hoje, nós vamos ver a página 111 a página 112. 111 e 112 do livro de português. Do livro de gênero, nós vamos ver aí das páginas 10 à página 13. Todos esses exercícios. Porque a gente vai retomar o gênero. E também, como é o nosso livro de português, o conteúdo para esse
negócio aqui, esse assunto, conteúdo de exercício para esse assunto, como ele é bem pequeno, ele é praticamente só uma página, praticamente só a 112. Ele começa no finalzinho da 111 e vai para 112. Então, como é pequeno, não vai ficar muita coisa para vocês. Então, eu estou passando aí a página 111 e 112 do livro de português e no livro de gênero da página 10 a página 13. Isso aí para vocês fazerem durante essa semana, tá ok? Qualquer coisa, conversem comigo, falem comigo, perguntem, interajam. Não fiquem sem saber, tá bom? Tenham uma excelente e abençoada semana. E até segunda que vem, tá bom? Cheirinho para todos vocês. Tchau!